Fala, investidor! Vídeo novo aqui no canal e dessa vez é para explicar um pouco do movimento que tem acontecido desde quando a taxa Selic caiu. Muita gente esperava que quando a taxa Selic caísse, a bolsa ia disparar, nós íamos chegar aos 150 mil pontos e tudo isso, e na verdade não foi o que aconteceu. Então, se você está investindo e está acompanhando, você está vendo que o movimento foi um pouco contrário, né? A bolsa até chegou a bater um topo no primeiro dia ali após o primeiro corte da taxa Selic, e depois daí só caiu, né? E também algo que vai paralelo à bolsa são as taxas de juros, mas não a taxa Selic atual, e sim a taxa de juros futuro. A gente costuma sempre considerar aqui a taxa de juros de longo prazo como a predominante no mercado, porque é essa taxa que impacta no valuation das empresas. E só para você ter uma ideia do que significa um valuation da empresa, né? É o quanto essa empresa pode gerar de receita, de lucro. E quanto maior é a taxa de juros, maior vai ser a taxa da dívida que essa empresa pode ter. Logo, se ela tem mais dívida, ela tem menos lucro. Então, isso impacta no resultado da empresa. Então, por isso que quando a gente vê as taxas futuras crescerem demais na bolsa, né, na renda variável, a gente costuma ter um movimento contrário, né, um movimento de queda. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu separei até aqui duas imagens para apresentar a vocês, onde a gente consegue ver por gráfico como aconteceu esse movimento de crescente taxa de juros e, em paralelo a isso, né, inversamente proporcional à queda na bolsa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiro, tá, uma imagem do Ibovespa. Então, desde quando o Ibovespa começou a sentir, e depois uma imagem da taxa de juros futura, de longo prazo, para janeiro de 31, por exemplo. Tá? Aqui você já consegue visualizar um movimento de queda, tá? Desde o dia 3 de agosto, mas eu quero que a gente olhe um pouquinho mais para trás. Se a gente observar aqui, a gente vê que o Ibovespa veio numa crescente, né? Antes desse mês aqui de julho e de agosto, quando realmente começou a cair. Então aqui a gente observou essa crescente, que foi o mercado antecipando a queda da taxa Selic. Então o mercado ele sempre antecipa os movimentos. Então quem comprou bolsa lá quando estava todo mundo querendo vender, né, em abril ou em março, se deu muito bem, porque pegou todo esse movimento de alta. Então, quem tem apetite ao risco, segue investindo, aproveitou, né, esse ciclo aí de alta, digamos assim, nesse rally, né? Não foi nem um ciclo que foi dentro de poucos meses, mas esse rally de alta. Só que, a partir do dia que 3 de agosto, a gente já viu que o movimento foi o contrário. A gente teve sequência de quedas, depois a gente até deu uma melhorada e ficou ali dentro daquele retângulo, né, podemos chamar assim, e recentemente a gente voltou a cair. Então, aqui do dia 3 de agosto até o dia 6 do 10, que foi quando eu separei o gráfico aqui para vocês, a gente observa uma queda ali quase de 8%. E o legal é que agora, se a gente olhar para o movimento de taxa de juros futuro, a gente observa o mesmo movimento anterior a essa alta, aquele movimento de queda, que foi do mês de março até ali julho e agosto, ela seguiu ali em queda. Então a gente consegue observar que aquela parte do inversamente proporcional fez sentido aqui. A gente viu que enquanto a taxa de juros futura estava caindo aqui, nesse movimento, até antes aqui do dia 3 de agosto, a bolsa subiu. E, coincidentemente, ou não, é claro, né? Desde o dia 3 de agosto, a gente observa que a taxa de juros começou a subir. Então, exatamente desde esse dia, a bolsa começou a sentir. E aqui a gente vê que aqueles repiques de alta da bolsa é exatamente um repique de baixa da taxa de juros futura, tá? Então, eu queria trazer essas imagens aqui para vocês para exemplificar, né, um pouco na prática, para você visualizar o que que acontece e por que, né, talvez a tua marcação a mercado em títulos públicos caiu um pouquinho, porque com certeza em maio e junho colocou muito dinheiro no bolso de lucro e agora você viu esse lucro ou sumir ou reduzir bastante. É natural, é devido a esse movimento aqui de alta da taxa de juros futura e o que que levou esse movimento também a crescer. Tá? Agora, voltando aqui para mim para te explicar um pouco do que levou esse movimento da taxa de juros voltar a subir depois de um período de queda. Foram alguns pontos. O ponto mais atual, eu tenho certeza que você que me acompanha aqui está sabendo, se não aqui no YouTube, nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, eu sempre posto bastante coisa por lá. A taxa de juros americana, tá? O T10, o famoso pai de todos os títulos de renda fixa, bateu um recorde histórico. Desde 2007, a taxa não remunerava tão alta assim. Hoje ela está pagando em torno de 4,70 ao ano em dólar. E o que que isso acontece?
existe uma fuga muito grande quando a taxa de juros americana fica muito alta, porque quem investe nos países emergentes acaba tirando parte do patrimônio daqui exatamente para colocar de volta lá fora. E foi exatamente isso que aconteceu, principalmente nos meses de setembro e de agosto. A gente teve uma fuga em setembro de mais de 10 bilhões do investidor estrangeiro, tirando dinheiro da renda variável e voltando com esse dinheiro para os Estados Unidos. E nem foi para colocar tanto na renda variável americana, porque também a bolsa por lá, no mês de setembro, caiu bastante. Exatamente o investidor tirando também da renda variável americana para alocar na renda fixa americana. E é um movimento que acontece de tempos em tempos. Então, o mercado é feito de ciclos, e nesse momento atual, a gente vê que está tendo uma fuga dos países emergentes para realocação no mercado americano novamente. E por que que a taxa longa de juros subiu? Pensa só, imagina se você pode investir nos Estados Unidos ganhando 6%, 7% ao ano, ou pode investir no Brasil ganhando 6% ao ano, ou 8%, que seja 1% a mais. A paridade de juros não está tão equilibrada. E com isso, como lá nos Estados Unidos oferece muito menos risco, é um mercado muito mais transparente, um mercado muito maior que o brasileiro, para que os investidores possam querer investir no Brasil novamente, nós temos que pagar um prêmio maior. E para isso, a nossa taxa de juros tem que estar maior, para fazer sentido. Então, esse movimento impacta na taxa de juros futura e o risco fiscal aqui do nosso país também impacta. Então, qualquer burburinho que tem no cenário da política brasileira atrapalha a taxa de juros futura, porque o mercado começa a entender que para investir no Brasil, para fazer mais sentido, a nossa taxa tem que estar maior no longo prazo. E aí, como eu disse no início do vídeo, isso vai gerando uma cadeia, né, de consequências nas empresas, na renda variável, na nossa taxa futura de juros. Então, você pode observar que hoje, se você for investir em título do Tesouro, ele está voltando a pagar IPCA mais 5,50, IPCA mais 6, o que é excelente, tá? Já foi comprovado que quem investiu em IPCA mais 5 de 97 até os dias atuais ganhou mais do que CDI, ganhou mais do que Bovespa. Então, ou seja, se você quer ter uma tranquilidade aqui, investir talvez em inflação mais um percentual no Brasil faz muito sentido, porque te dá uma remuneração real, né? E com isso você consegue se proteger da inflação. Nesse vídeo eu quis trazer só esses dois motivos que com certeza devem estar impactando um pouco as tuas posições, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, eu quis trazer um pouco dessa explicação, né, e também o que fazer, né? Na minha opinião, tá, o que eu tenho feito, eu tenho aproveitado e comprado mais renda variável e comprado mais títulos do Tesouro. Com isso, eu estou melhorando os meus ativos na carteira, melhorando a minha exposição, né, na inflação e melhorando também a minha exposição em renda variável. Mas esse é o meu perfil. Então, se você também tem o mesmo perfil que o meu, de bolsa, você consegue aproveitar boas empresas por um preço pequeno, tá? Uma promoção, digamos assim. E também, se você tem um percentual da tua carteira, como eu tenho, em renda fixa, a gente está abrindo, né, a curva de juros. A gente fala que está abrindo quando sobe. Então, eu uso esses momentos para aproveitar. Quem aproveitou e comprou lá em março taxa de juros, né, o DI futuro, por exemplo, ainda com essa alta agora pequena que nós tivemos, segue no lucro na marcação a mercado. E ainda que não queira vender, vai seguir ganhando uma excelente taxa no longo prazo. Então faz muito sentido se você quer carregar um título a longo prazo ou se você quer utilizar a marcação a mercado para ter um lucro substancial já a médio prazo, tá bom? Então esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Aproveitem esse momento, caso vocês ainda tenham caixa. Se tiver qualquer dúvida, me chama aqui, a gente conversa e a gente bate um papo bem legal sobre as expectativas do mercado, tanto para esse final de ano quanto para o próximo ano. Combinado, investidor? Um abraço. Não esquece de seguir o canal, tá? E manda para quem você acredita que faz sentido esse vídeo também. Um abraço.